Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina, sou pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal de Viçosa, musicoterapeuta pelo Instituto Fênix de Pesquisa e Humanização, cantora e idealizadora do Quintal da Ciranda, espaço lúdico artístico aqui em Rio Pomba. Falaremos a respeito da relação da educação ambiental com as crianças, as famílias, uma relação mais saudável, uma relação que possa trazer bem-estar e qualidade de vida. Para isso, teremos a participação da professora Maria do Carmo Couto Teixeira, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, que vai trazer para a gente alguns conceitos relacionados ao brincar livre, o brincar com e na natureza, um brincar mais saudável, que possa trazer maior desenvolvimento para as crianças e também para os adultos. Além disso, mostraremos também a importância da reutilização dos resíduos orgânicos para o plantio de hortaliças e de alimentos que possamos consumir sem agrotóxico, e a utilização desses alimentos em culinárias de maneira criativa, envolvendo toda a família, inclusive as crianças. É o momento que a criança tem de escolher o que fazer, escolher os objetos, escolher o lugar e desenvolver uma relação com o brincar, né? O ser humano, o que é o brincar livre na vida do adulto? É o adulto executar as tarefas do dia a dia, como estudar, trabalhar, limpar a casa, se divertir de uma forma brincante, de uma forma sempre procurando utilizar a imaginação em tudo que ele faz, né? Então, o brincar, para a criança, o brincar é muito importante, e para isso o brincar ele tem que ter tempo. Ele não pode ser uma coisa que tem um momento certo para começar e uma hora para terminar. É necessário que nós adultos, principalmente professores, educadores, proporcionemos um tempo maior para o brincar, até a criança entrar na brincadeira, se organizar naquele processo e sair, leva tempo. Além de tempo, a criança precisa de espaço. E esse espaço não precisa ser um espaço estruturado. Ele pode ser um espaço amplo, onde a criança possa brincar à vontade, utilizando as diversas ferramentas que ela mesma vai criando para se organizar nesse espaço, né? Então ela precisa de espaço e precisa de tempo. Ela precisa de uma atenção. Então o adulto precisa de disponibilizar objetos interessantes que vão estimular esse brincar criativo. A nossa tarefa como educador é muito importante. Para que o educador consiga brincar, ele precisa acionar, em primeiro lugar, a sua memória afetiva e lembrar de como ele era quando criança e conseguir trazer essa criança para o tempo presente e se perguntar o que eu gosto, o que eu tenho prazer, o que é importante para mim, como que eu vou respeitar isso na criança que está comigo, né? Ele também pode fazer pesquisas e pode procurar se inteirar, conversar sobre isso e procurar acrescentar, ampliar o seu repertório de músicas, de histórias, de brincadeiras, que isso também é importante. Ele precisa de propor brincadeiras, ele precisa deixar que o brincar aconteça de uma forma livre. Finalmente, eu quero dizer que brincar é cuidar. É cuidar de si, é cuidar do outro, é cuidar do ambiente, é cuidar da vida. E brincar é viver em plenitude. Eu vou trazer um outro elemento importante para a gente discutir sobre o brincar, que é o brincar com a natureza. A natureza, a terra, o fogo, o ar, a água, as plantas, os animais, eles oferecem todos os estímulos que a criança precisa para se desenvolver. Não só a criança, mas nós, adultos também, né? Então, brincar com a natureza é uma atividade importantíssima e tem que ser um direito, né? Brincar é o direito. Tem que ser um direito da criança ter o contato com a natureza. A criança, ela é um ser da cultura, mas ela é um ser da natureza.
ela adora ficar ao ar livre, adora brincar com as plantas, com a terra, entrar na terra, na água, se passar a terra no corpo, sentir todos os estímulos, desenvolvendo todos os seus sentidos. E a natureza oferece esses estímulos na medida certa, as cores, os movimentos, os sons, né? As texturas, as temperaturas. Então a criança, quando brinca com a natureza, ela desenvolve todo um afeto super importante para o ser humano se desenvolver melhor, né? E se relacionar melhor com a vida dele, no seu entorno, com as pessoas. Então é importante que nós adultos proporcionemos espaço e tempo para o brincar e principalmente considerar sempre a necessidade da criança estar em contato com a natureza, certo? Ela brincar com a terra, brincar com a água e brincar com fogo de uma forma responsável e sentir todos os perigos. E não precisamos nós adultos temos um certo receio quando brincamos com crianças, com medo da criança machucar. Muitas vezes esse receio ele contribui para podar a atividade da criança, podar a criatividade, podar o movimento. E o brincar envolve movimento, envolve música, envolve ritmo, e nós precisamos estar muito atentos a cada dia para os novos desafios, né, que as crianças nos apresentam. E nesse sentido, a questão da tecnologia, nós precisamos também saber que a tecnologia pode ser um aliado importante no brincar da criança, né? Mas não só a tecnologia tem que ser uma opção, não a única forma da criança brincar, né? A criança prefere ficar junto da natureza se ela tiver possibilidade. Então, eu gostaria de deixar isso aqui como recado para os educadores, né? Nas escolas, nas casas, que nós proporcionemos um brincar livre, um brincar saudável, um brincar junto, brinquemos junto com a criança, busquemos essa criança que ainda nos habita como adultos e vamos celebrar a vida com as crianças, com os adultos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, sempre pensando na questão do brincar, do desenvolver a imaginação, de trabalhar a alegria, de trabalhar o cuidado consigo mesmo e com os outros e aprofundar nessa reflexão sobre o brincar. E uma última questão que eu considero importante, o brincar, ele desenvolve, é muito importante a questão do vínculo afetivo. Então, o brincar, a palavra brincar vem de brinco, vem de afeto, vem de vínculo, né? Então, o brincar favorece o desenvolvimento de vínculos afetivos e a gente sabe que nós nos tornamos humanos porque nós temos esse vínculo afetivo, certo? Então, faz parte do processo de humanização. As plantas enchem a casa de lindas cores e aromas maravilhosos. Proporcionam bem-estar e alegria, além de oxigênio. Elas contribuem com a regulagem da temperatura de nossa casa e, de um modo natural, nos aproximam do ciclo das estações. Se cultivarmos espécies medicinais e comestíveis, poderemos desfrutar também dos seus efeitos benéficos sobre saúde e a alimentação. O verde ajuda a relaxar, a reduzir a tensão e o estresse. Ele também nos põe em contato com a magia da vida e com a nossa capacidade de admiração e assombro.
As crianças gostam de observar como um grande arbusto pode nascer de uma minúscula semente, e com um pouco de paciência e perseverança, elas podem chegar a se encarregar da conservação e dos cuidados com as plantas. Estas últimas lhes ensinam a paciência e uma relação mais tranquila e pausada com o tempo. Outra das suas vantagens é que elas oferecem proteção aos pequenos insetos e pássaros, abrindo a nossa casa para a natureza que nos cerca, até mesmo nos ambientes urbanos mais hostis. O contato com a natureza é tão importante para a saúde física das crianças quanto para o seu aprendizado. Por meio dos sentidos, do corpo, elas incorporam conhecimentos que constituem a base de uma memória duradoura e que são essenciais para a sua vitalidade. Quando estão ao ar livre, elas se relacionam com outros organismos vivos e começam a conhecê-los e respeitá-los. Ao valorizar a importância da contribuição das crianças no cuidado dos animais e das plantas, nós reforçamos a sua identidade e autoconfiança. Se quisermos que as crianças se desenvolvam de uma maneira saudável, temos que lhes dar tempo para entrar em contato com a natureza e amar a terra, antes de pedir a elas que salvem o planeta. Todos os anos, o Brasil produz quase 37 milhões de toneladas de lixo orgânico. Esse resíduo tem potencial econômico para virar adubo. No entanto, apenas 1% do que é descartado é reaproveitado. Os restos de verduras, frutas e outros alimentos causam dúvidas na hora do descarte. Jogá-los no lixo comum ou procurar outra destinação. E qual seria a melhor forma de descartar esse tipo de alimento? A compostagem é a maneira mais sustentável de fazer a reciclagem do lixo orgânico. A vantagem da compostagem é que é plenamente possível realizá-la em casa, até mesmo em apartamento. Além disso, aproveitar os resíduos domésticos pode contribuir com a redução do lixo gerado, evitando assim desperdícios, aproveitando o humus para os plantios em casa, como também inserindo as crianças nesse processo de relação com o cuidado e o amor à terra. Reciclar a matéria orgânica de volta para o jardim faz sentido. Economiza a energia de levar os resíduos da sua casa até um depósito de lixo e economiza um precioso espaço de terra. A matéria orgânica é qualquer coisa que um dia foi viva, portanto inclui todo o papel acumulado, restos de comida e certos tipos de cola. O solo é vivo. Muitos e muitos seres vivem nele. Nós chamamos estes seres, os quais são muito importantes para se ter um solo saudável, de organismos. Eles ajudam na alimentação e na saúde das plantas, transformam a matéria orgânica em nutrientes e ajudam na entrada de água e ar no solo. A maioria dos organismos que vivem no solo é boa para as plantas. Você já prestou atenção na matéria orgânica do solo? Do que ela é formada? Ela é formada basicamente por restos de raízes, de plantas ou mesmo de outros organismos. Os micro-organismos, principalmente as bactérias e os fungos, apodrecem a matéria orgânica para retirar o seu alimento. Mas, além disso, estes seres também liberam nutrientes para as plantas. Você consegue perceber agora a importância desses seres?
Olá, tudo bem? Meu nome é Charles, sou participante do projeto Famílias Brincantes e hoje vou mostrar passo a passo de como fazer um minhocário de balde. O minhocário de balde é uma técnica ambiental fácil e bastante prática para a reciclagem e transformação do material orgânico. Primeiramente, vamos aos materiais. Vocês irão precisar de 3 baldes do mesmo tamanho e mesmo formato, com tampas. Irão precisar de terra escura, minhocas, material orgânico seco e algo de perfuração. Aqui na minha casa eu usei prego e martelo mesmo para furar o balde. Com todos os materiais prontos, vocês irão furar o fundo e a borda superior de 2 baldes para a oxigenação. Em seguida, irão cortar 2 tampas, deixando uma beirada de 4 cm para o encaixe dos baldes. Depois de ter feito em um balde com o fundo furado, deve-se adicionar terra até que cubra todo o fundo, para que as minhocas tenham um ambiente. Após a terra, vocês colocarão as minhocas. Depois desse processo, as minhocas só precisam de alimento e água. O próximo passo é colocar materiais orgânicos, cascas, legumes, verduras, frutas e restos de comida. E muito cuidado nesta hora. Como estamos trabalhando com as minhocas, é necessário maneirar nas cascas cítricas, comidas com muito sal e tempero, pó de café e casca de cebolas. As minhocas elas são muito sensíveis. E de maneira nenhuma colocar carnes e alimentos gordurosos. Os materiais orgânicos, cascas, legumes e hortaliças, por si só, são bem úmidos, então não há necessidade de colocar água, mas isso irá depender muito do seu hábito alimentar. Se estiver muito seco, é necessário colocar água ou material orgânico que tenha presença de água nele. Se estiver muito úmido, é interessante colocar material orgânico seco. E para finalizar, como última camada, coloque o material seco. Esse material seco, ele pode ser serragem, palhas, folhas, cascas, e isso serve para não entrada de moscas no nosso sistema. Depois de tudo pronto, o sistema fica em pilhas, um em cima do outro, onde o primeiro balde, seu fundo não é furado para a coleta do chorume. Não é o chorume ruim que a gente está acostumado a ouvir. É um líquido proveniente desse material orgânico que a gente está conduzindo dentro dos baldes. Esse líquido ele pode ser utilizado como biofertilizante. E ele não pode ser utilizado puro, pois ele pode queimar a planta. Ele é utilizado na diluição de 1:10, ou seja, a cada porção desse biofertilizante você utilizará 10 porções de água. E nesse primeiro balde irá a tampa cortada para a passagem desse líquido. O segundo balde, seu fundo é furado e a tampa dele é cortada para a passagem do líquido. E ele vai ficar vazio para ser substituído com o terceiro. Já o terceiro balde, apenas seu fundo é furado e a tampa não é cortada. Nesse balde vai a terra, as minhocas, o material orgânico e o material orgânico seco. Assim que esse balde ficar cheio, você irá substituí-lo com o segundo, trocando as suas tampas. Quando o segundo balde que estava vazio ficar cheio, o primeiro sistema que encheu o primeiro vai estar completamente pronto. Ele vai ter transformado todo o material orgânico em composto orgânico, pronto para ir para as hortas e jardins. Esse sistema é bem simples e divertido de construir em família, sempre atento para que as crianças não se machuquem. Esperamos que essa videoaula possa trazer reflexões importantes a respeito do brincar livre, o brincar na e com a natureza, o respeito e amor à terra e aos animais, o reaproveitamento de alimentos e a transformação desses alimentos em matéria orgânica para posteriormente fazermos o plantio de novos alimentos e a utilização desses alimentos
numa culinária mais criativa e saudável para a criança e todas as famílias. Além disso, como a professora Maria do Carmo nos mostra, brincar é afeto. Brincar tem a ver com os laços familiares, os laços que são constituídos desde a infância. Por isso, jamais perca a criança interior que existe em você. Tchau e até a próxima videoaula.